Bom, nós vamos falar na segunda parte agora sobre a encarnação do espírito, não é? Ou a união da alma ao corpo. E para quê? Para que serve a encarnação? Bom, basicamente serve para aprendizado, para colocar em prática as resoluções e o aprendizado do espírito e para obter novos conhecimentos e novos aprendizados. Mas isso tem que ser feito numa encarnação? Depende. Por exemplo, você pode ter como, vamos fazer uma analogia novamente, com um curso técnico, uma faculdade, uma qualquer coisa, você pode ter toda a teoria de como fazer tal coisa, tem toda a teoria, eu sei na teoria como administrar, por exemplo, uma empresa, fazer administração de empresas. Eu tenho a teoria de como projetar e como construir um edifício, eu fiz engenharia. Eu tenho a teoria de como eu devo operar uma pessoa, porque eu fiz a faculdade, eu li tudo sobre cirurgia cardíaca. Mas a verdade é que, na realidade, a formação final de qualquer um, assim como do espírito, se dá na prática. É colocando em prática aqueles ensinamentos que se aprende realmente. Pode ser que aquele pretenso cirurgião que apenas lê os livros de cirurgia cardíaca, quando coloque o bisturi, faça o primeiro corte e veja o sangue, o cara pode desmaiar. Olha, realmente isto não é para mim no momento. Pode ser que o engenheiro seja muito ruim de cálculos e acabe criando edificações que acabem desabando, ficando tortas e tudo mais. Pode ser que o administrador de empresas, apesar de todas as teorias e aprendizado, meta os pés pelas mãos e acaba, inclusive, falindo a empresa. Quer dizer, a prática, na realidade, colocar a mão na massa é que vai consolidar todos os ensinamentos, é consolidar todo o aprendizado. Nesse sentido, a encarnação é necessária para todos os espíritos, para que possam realmente praticar o que aprenderam ou o que planejaram e obter o conhecimento, ver o que funciona e o que não funciona. E todos têm necessidade disso? Sim, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. E a partir dali, daquele ponto em comum, todos vão evoluindo. E a encarnação é necessária para todos. Até mesmo porque, em algum tipo de prova, como por exemplo, se eu tiver que suportar pessoas que me são bem pouco agradáveis. Eu, enquanto espírito desencarnado, livre de um corpo físico, basta um pensamento e eu saio da zona de influência, eu saio de perto daquele espírito que não me é tão simpático e cuja presença me incomoda. Mas se eu encarnar e eu estiver encarnado na mesma família, isto não é possível. Eu não consigo simplesmente me afastar para evitar de conviver com aquele espírito ou com aquela pessoa que não me é agradável. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que aprender a conviver com aquela pessoa. Talvez eu tenha que aprender a conhecer aquela pessoa e até talvez no fundo e no fim das coisas eu acabe descobrindo que essa pessoa não é uma pessoa desagradável, nós apenas não nos conhecíamos o suficiente. Mas é necessário que eu esteja colocado numa situação onde eu seja obrigado a lidar com essa dificuldade e eu seja obrigado a resolver este problema. Neste sentido, uma encarnação seria o quê? Seria uma prova? Seria uma expiação? Lembrando que expiação tem a ver com expiar, com pagar uma falta, ou seja, eu cometi um erro, eu tenho que pagar esse erro. Expiação é um conceito muito ligado à cultura judaico-cristã, mas principalmente ao catolicismo, com aquela ideia de culpa, eu tenho que expiar a minha culpa, eu tenho que expiar a minha falta. Apesar de muitos espíritas falarem em expiação de faltas, expiação de pecados, assim, este é um conceito totalmente estranho ao espiritismo de Kardec. Na realidade, uma encarnação ela não é uma expiação. Não existe isso. Uma encarnação é uma prova.
é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de aprender novos conhecimentos, de desenvolver novas habilidades e uma oportunidade de se entender com desafetos e tudo mais, que na realidade, no fundo, acaba sendo uma oportunidade de desenvolvimento pessoal para esse espírito. Então, nesse sentido, uma encarnação é sempre uma prova no sentido de desafio para progredir. E quando esse espírito encarna, né, a alma encarna no corpo, o que é essa alma? Não é? E o que era esta alma? O que é e o que era? Bom, a alma, na realidade, no conceito de Kardec, ela é nada mais, nada menos que a denominação que se dá ao espírito encarnado. Uma vez que o espírito esteja encarnado num corpo, ele é chamado tecnicamente de alma. E o que ele era? Bom, se antes ele não tinha um corpo aonde ele estava encarnado, ele era apenas um espírito. Ele não era uma alma porque ele não tinha um corpo. E por que esse termo encarnação? Porque os espíritos ocupam para a sua vida material, para que possam ser a evolução, um corpo feito de carne. Por isso o termo encarnação, entrada na carne. Poderia ser materialização, entrada na matéria também, mas optou em português pelo termo encarnação. Porque na realidade, no fundo, como nós somos quando estamos encarnados? Nós já aprendemos isso, nós já falamos, né, sobre as três partes, que é o corpo físico, o perispírito e a alma ou o espírito. Então, na realidade, nós somos um espírito que, em determinadas épocas, em determinadas ocasiões, ocupa e se manifesta através de um corpo físico de carne, que são as existências, são as vidas que nós temos. Mas nós somos um espírito. Então, aquela expressão, eu tenho um espírito, ou o meu espírito é livre, o meu espírito é tal coisa, não é a expressão correta, porque eu não tenho um espírito. Eu tenho um corpo, eu sou um espírito. Então, nesse sentido, nós temos que pensar que a acepção é que nós somos sempre o espírito. E aí nós temos, com relação a essa encarnação dos espíritos, nós temos alguns questionamentos que a gente pode fazer para aprender um pouco mais. Por exemplo, o corpo, ele pode existir sem alma? Na realidade, não. O que seria um corpo sem uma alma? Não seria nada mais, nada menos do que matéria inerte. E a matéria inerte não tem o que a gente chama de ânimos, não é? Que é o que anima a matéria. Então, um espírito, um corpo sem alma, um corpo pode existir sem alma, mas ele não vai ser um corpo animado, ele vai ser um corpo inerte, não é? A alma não pode habitar um corpo sem vida orgânica. Então, a vida orgânica, ele pode animar um corpo até sem alma, mas esse corpo não tem vida, não tem duração, ele apenas está ali, mas ele não funciona de per si. O espírito pode encarnar, por exemplo, em 2 corpos simultaneamente? Não. O espírito encarna em apenas um corpo e acabou a história. Ele está destinado a um corpo, não é? E essa alma, ela é interna, ela anima esse corpo, né? E a gente vai se perguntando, a gente vai fazendo esses questionamentos como o Kardec fazia, não é? Se o espírito, se ele sabe quando ele vai reencarnar. Na realidade, alguns espíritos, a maioria dos espíritos pressentem. Até o Kardec, os espíritos só para Kardec que pressentem assim como um cego que se aproxima do fogo, não é? Mas na realidade depende muito do grau de evolução do espírito e do quanto ele entende e compreende a própria situação. Aqueles que têm uma compreensão maior, que já estão um pouco mais adiantados, eles sabem
que tem que retornar a um corpo, tem que tomar um corpo para viver uma vida carnal, uma vida física, para seu aprendizado, seu aperfeiçoamento, adquirir novos conhecimentos, resolver questões anteriores, não é? Então a encarnação, ela é sempre uma necessidade da vida espiritual, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal. Todos os espíritos vão encarnar e reencarnar. Não é? E a gente se pergunta se o espírito, se ele poderia, né, apressar ou retardar o momento da sua reencarnação. Na realidade, o espírito ele pode até apressar, por um desejo muito forte de progredir, por um desejo muito forte de passar por uma nova experiência encarnatória. Ele pode, se tiver condições, e dependendo dos fatores das condições, ele até pode apressar um pouco e tudo mais. Há aqueles que simplesmente não querem reencarnar. O que é até compreensível, porque enquanto espírito não encarnado, espírito desencarnado é infinitamente mais livre do que o espírito encarnado, não está sujeito às vicissitudes da matéria, às dificuldades da vida material, da vida encarnada, nada disso. Mas o espírito ele não consegue também prorrogar indefinidamente esta encarnação. Ele pode ir protelando, mas tem algum momento em que isto vai ser para ele uma necessidade. Não há como. É como, por exemplo, uma pessoa se recusar a beber água. Vai chegar uma hora que não vai mais ser possível ficar sem beber água. Ela vai ter que procurar água para beber. Ou simplesmente a pessoa querer se suicidar por sufocamento parando de respirar. Isso não vai acontecer, vai ter uma hora que o próprio corpo vai dizer, e a pessoa vai voltar a respirar. Para o espírito, a encarnação é a mesma coisa. Numa comparação bem grosseira, ele pode indefinidamente tentar adiar, mas uma hora isso vai ser uma imposição para ele pela própria necessidade que ele vai ter de progredir. Então, isto é uma coisa que é inerente. Ele, por exemplo, a gente pode se perguntar, se o espírito estiver satisfeito com a sua situação na erraticidade, e qual não estaria, sendo mais livre, não tendo que pagar boleto nem nada disso, ele não tem ambição nenhuma de se elevar, ele pode prorrogar indefinidamente a sua reencarnação. Ele pode prorrogar por um bom tempo, mas não indefinidamente. Conforme eu já disse, vai chegar uma hora em que isto vai ser algo que vai ser praticamente uma necessidade imperiosa para ele. Muita gente diz, alguém vai chegar e vai fazer uma encarnação compulsória e ele vai ter que encarnar mesmo contra a vontade. Não. Na realidade, vai chegar uma hora em que isto vai ser uma necessidade para ele. Assim como para uma pessoa extremamente sedenta a necessidade de beber água, ou para alguém que está sufocando a necessidade de respirar. É uma hora que isso fica quase impossível de ser controlado e esse espírito vai encarnar. Mas ele pode prorrogar por um bom tempo e às vezes, como a escala de tempo é diferente para o espírito encarnado e para o espírito desencarnado, pode até dar a impressão de que isso se prolongue indefinidamente, mas na realidade não é indefinidamente. Pode ser por um bom tempo, mas não é indefinidamente. E nós perguntamos para o espírito se ele pode escolher o corpo que deseja reencarnar. Na realidade, uma encarnação do espírito, ela é condicionada, obviamente, aos fatores hereditários, os fatores biológicos. Se o meu pai é negro e a minha mãe é negra, não posso eu querer encarnar filho biológico daquele pai e daquela mãe, sendo um alto, loiro, pele branca e de olho azul. Obviamente não há manipulação de espírito que possa suplantar a genética e a hereditariedade. Então, dentro dos limites impostos pela biologia
O espírito pode escolher a classe de, digamos assim, de dificuldades ou de facilidades que pode ter. Então, esse espírito, dentro daqueles parâmetros, ele pode escolher ativar. Eu preciso enfrentar uma prova onde eu venha a ser extremamente limitado e tenha que depender das outras pessoas. Por exemplo, para desenvolver em mim algo que eu não consegui desenvolver até agora, que seria a compaixão pelas outras pessoas, experimentando eu mesmo a compaixão das outras pessoas. Então eu posso, encarnando ali, se de repente pode ser que um gene aqui possa ser ativado em determinadas circunstâncias e eu possa nascer, digamos assim, com um problema genético que me faça enfrentar essa dificuldade. E mesmo assim, o acionamento deste gene está condicionado a condições biológicas. Se não há como eu ativar aquele gene biologicamente, não há como e acabou a história. Eu sempre vou estar condicionado à biologia. A gente se pergunta também, por exemplo, a união da alma com o corpo, em que momento esta alma, esse espírito, se une a esse corpo. Na realidade, existem momentos, N maneiras que isso ocorre. Existem espíritos que já se ligam a esse corpo que vai se formar já no instante da concepção, no instante que o primeiro gameta surge ali, ele já está ligado àquele corpo. Geralmente são espíritos que têm uma necessidade, um controle menor sobre a sua encarnação. Existem espíritos elevados que na realidade conseguem fazer esta união da alma com o corpo já mais tarde, quando o corpo está mais desenvolvido. Não há uma regra. Cada caso é um caso. Existem muitos espíritas que defendem, com base num livro do André Luiz, que o espírito se une ao corpo já no momento da concepção. Na realidade, isto não é verdade. Pode ser que sim, pode ser que não. Depende do espírito, depende da circunstância, depende do planejamento, depende de N fatores. Então, cada caso é um caso. Não se pode afirmar taxativamente que é assim. Existem milhões de nascimentos por dia e com base no relato de um livro, de um espírito, de um caso, nós não podemos generalizar isso para a humanidade inteira. Isto não é irracional, inteligente e nem ao menos plausível de ser aceito, não é? Então existem N fatores. Depende, espíritos mais elevados podem se unir ao corpo bem mais tarde. Claro que esses espíritos, obviamente, já estão sintonizados com aqueles genitores daquele corpo, obviamente com aquela situação. Mas, na realidade, não quer dizer que esse espírito já esteja ligado definitivamente a esse corpo. E com isso nós chegamos num caso que seriam dos abortos, aborto espontâneo e tudo mais. Os abortos espontâneos, não os abortos provocados. O aborto provocado é uma decisão, uma escolha do espírito encarnado que vai ser a mãe daquele espírito, daquele corpo para aquele espírito está nascendo. Então é uma outra coisa, um outro fator. Mas e esses abortos espontâneos, essas crianças que natimortos que não chegam a nascer ou que nascem e vivem pouquíssimos dias? Existem N fatores para isso. Existem fatores biológicos que podem ocorrer. O feto já está ali, o óvulo está se desenvolvendo, tudo mais, e fatores biológicos. Fatores ambientais, fatores orgânicos podem causar um aborto e a vida acaba, aquele projeto daquela encarnação acaba não se concretizando. Culpa de quem? De ninguém. São circunstâncias alheias ao controle de qualquer um dos espíritos.
E o que acontece? Acontece que, obviamente, os espíritos, obviamente, se acabam entendendo e compreendendo o que aconteceu, uma nova oportunidade, assim que surgir, vai ser aproveitada. E existe aqueles em que não há, aparentemente, uma causa orgânica, não há uma causa ambiental, não há uma causa física, e mesmo assim o aborto acontece. E acontece por quê? Porque muitos espíritos, obviamente, tomam a decisão de encarar uma encarnação com algumas dificuldades, com algumas provas para enfrentar, com algumas lições para passar e para aprender, e pode chegar na hora do vamos ver, não é? A hora de realmente se consolidar e se concretizar essa encarnação, esse espírito pode simplesmente se arrepender e não dar prosseguimento àquela encarnação por sua própria vontade. Ele pode fazer isso por medo, por receio, por revolta, não quero ir, estão me obrigando a ir, não quero ir. Ele sente a necessidade de encarnar, mas chega na hora, ele resolve, de alguma maneira, ele resolve recuar. Então, responsabilidade de quem? Única e exclusivamente do espírito que recuou, se essa foi a vontade dele, se ele recuou porque ele quis, e se esse espírito recuou porque sentiu medo, acovardou-se, ficou receoso, entrou em pânico e tudo mais, não é culpa de ninguém, é responsabilidade daquele espírito e ele vai, na próxima oportunidade, ele vai aproveitar novamente. Não há por que se culpar alguém, foi isso, foi aquilo, outro. Não, são simplesmente circunstâncias da vida, dificuldades que todos nós enfrentamos, todos nós temos os nossos medos, os nossos receios. Quando enfrentamos desafios, muitas vezes nos dá uma vontade de desistir, de fugir, porque não nos sentimos preparados para aquele desafio. Da mesma maneira, isso acontece com um espírito que vai encarnar, que de repente pode se achar no meio do processo e dizer, meu Deus, eu não tenho capacidade para encarar tudo isso, e recuar ante aquele desafio. Isso não é algo incomum, não é raro e acontece naturalmente e faz parte dos acontecimentos normais de uma encarnação de um espírito. Aí a gente se pergunta quando nasce esse espírito, quando esse corpo nasce com esse espírito, ele recobra imediatamente todas as suas faculdades? Obviamente que não é? Imagina a criança nascer falando, olha para o médico e diz, puxa, de novo, eu aqui, vou encarnar de novo. Obviamente que não, porque esse espírito vai estar com os sentidos embotados, porque é um trauma muito grande sair de um estado de erraticidade e completa liberdade para um estado onde você está confinado e constrito a um corpo físico. A sua manifestação se dá através daquele corpo físico, ou seja, não tem mais as facilidades de transporte, as facilidades de entendimento, de responsabilidade que tem quando é apenas um espírito, obviamente, não é? Então, esse espírito, quando nasce, ele vai recobrando aos poucos as suas faculdades, até mesmo porque o corpo em si, ele não está completamente formado. A visão demora ainda algum tempo para ela ficar nítida e tudo mais, no começo ela é meio turva. O cérebro também não funciona ainda muito bem, o próprio corpo não se regula ainda. Então, este corpo, esse cérebro, esta visão, limitados, vão impor limitações a que esse espírito consiga perceber o mundo à sua volta, pois que agora encarnado num corpo físico, ele está restrito a receber, entender, ouvir, interagir com este mundo físico e material à sua volta através dos órgãos dos sentidos. E se esses órgãos do sentido não estão completamente formados ainda e não estão na capacidade de desempenhar as suas funções de maneira satisfatória, esse espírito, obviamente, não vai conseguir interagir de maneira satisfatória com o mundo que o cerca. E nós nós nos perguntamos isso, não é? Quando o feto nasce, um feto que nasce, todo ele tem uma alma? Sim, pois que não existe matéria animada,
não existe um corpo físico que esteja animado que não tenha nele um espírito que o habite. Então, toda criança que nasce, sim, tem um espírito encarnado em si. Pode ser uma pergunta, às vezes, meio boba, mas é uma pergunta que surge e que nós temos que encarar. Não é? E essa existência, essa encarnação, como eu disse, né, se ela pode ser uma expiação. Não, ela nunca é uma expiação, ela sempre é uma prova, certo? Então, e por que essa prova? Porque, como nós já falamos, existe a necessidade de se praticar o que se aprendeu, a resolução que se tomou. E a gente só consegue praticar isso estando encarnado. Esta é a utilidade da encarnação, nos dar o veículo de experimentarmos as resoluções que nós tomamos. E todo espírito precisa disso. E por que não existe expiação? Não existe expiação porque aquela velha máxima que eu sempre falo, que são as duas notícias, uma boa e outra ruim. A notícia boa é que Deus não pune ninguém, e a notícia ruim é que Deus não pune ninguém. Não é? Então, na realidade, tudo está na nossa consciência. A nossa consciência nos dá a medida da nossa responsabilidade que nós devemos fazer para arcar com essas responsabilidades. A encarnação, ela é uma oportunidade. Durante a encarnação, obviamente, surgem oportunidades aonde eu posso reparar erros cometidos. Se não contra a mesma pessoa, eu posso evitar que aqueles erros sejam cometidos novamente, ou por mim ou por outras pessoas, porque eu já tenho a experiência desses fatos e dessas ocorrências. Então, na realidade, a encarnação ela é muito mais uma prova útil para o meu desenvolvimento. Eu preciso praticar, eu preciso ir para o estágio da vida corporal para poder, de alguma maneira, restrito a um corpo físico, praticar aquelas resoluções, aqueles ensinamentos que eu tive, que eu que eu desenvolvi em mim mesmo, certo? E nós temos durante a nossa vida, e aqui falando de vida, não estamos falando só de encarnação, mas de vida no geral, não é? da vida do espírito, que compreende várias encarnações. A partir do momento que eu começo a enfrentar desafios, a enfrentar provas, eu começo a acumular o quê? Conhecimento e experiência. À medida que eu acumulo conhecimento e experiência, aumenta a minha capacidade de assumir as minhas responsabilidades, de assumir as responsabilidades das decisões que eu tomo. E com isso vem uma outra coisa, um outro benefício, que é a expansão do meu livre-arbítrio. O meu livre-arbítrio, ele aumenta à medida que eu me torno mais capaz de assumir as responsabilidades pelos meus atos. Então é que nem uma vida encarnada durante uma existência. Uma criança, ela tem menos possibilidades, ela tem menos liberdade de tomar decisões e de fazer escolhas, porque ela tem uma menor capacidade de assumir as suas responsabilidades. Não se deixa uma criança de 5, 6 anos de idade dirigir um automóvel, por exemplo, porque ela não tem capacidade de discernir o que fazer, as decisões que vai tomar, e pode causar um estrago bastante grande. Então ela é muito mais limitada na sua escolha. Em compensação, uma pessoa adulta de 30 anos de idade pode perfeitamente dirigir um automóvel e tomar suas decisões, porque ela conhece as consequências dos seus atos, ela é mais apta a tomar decisões e assumir a responsabilidade pelas suas decisões. Em tudo isso, em cada uma dessas encarnações, a gente volta a falar no objetivo principal, que é a reforma íntima. Que a reforma íntima nada mais nada menos do que nós nos conhecermos. E ela pode ser resumida em alguns pontos, uns poucos pontos, que é
da capacidade de assumir a responsabilidade pelos nossos atos. Nós temos que, e para chegar a isso, como é que a gente faz? Como é que eu começo a ter a capacidade de assumir a responsabilidade pelos meus atos, tomar as rédeas da minha própria vida e parar de culpar os outros, culpar o governo, culpar o sistema, culpar o Mercúrio retrógrado, os astros, o zodíaco, a minha descendência e meu sangue espanhol, essas coisas todas assim. O primeiro passo é abandonar a culpa e trocar essa culpa por responsabilidade. Então nós temos que parar de nos culpar e culpar as outras pessoas pelo que nos ocorre, de bom ou de ruim. Nós temos que trocar essa culpa por responsabilidade. Mas muitas vezes eu não tenho controle sobre o que me ocorre. Por exemplo, eu estou trabalhando muito bem, a empresa é vendida e os novos proprietários resolvem demitir todo mundo e botar novos funcionários trazidos por eles. Eu não tenho controle sobre isso. Não, você não tem controle sobre isso, você não tem responsabilidade sobre isso. Mas você tem responsabilidade na maneira como você reage a isso. Você pode se sentar, você pode se culpar, você pode se achar a pior das pessoas. A minha vida tá uma desgraça, a minha vida não serve para nada, sou um fracasso, isso, aquilo, outro. Ou você pode ter uma atitude de assumir uma responsabilidade. Muito bem, como é que eu vou fazer agora? Quais são as opções que eu tenho? Quais são as alternativas? Como é que eu consigo resolver isso? Isso é assumir a responsabilidade da sua vida. Você não deixa mais na mão dos outros a responsabilidade da condução da tua vida. Então, o que te acontece pode não estar na nossa esfera de responsabilidade, na nossa esfera de decisão a respeito do que nos acontece, mas está na nossa esfera de decisão a maneira como nós reagimos a isso, o que nós fazemos com isso que nos acontece. Isso é responsabilidade. E a terceira coisa seria abandonar a autopiedade pela coragem de mudar. Ou seja, sabe aquela, ai, como eu sou infeliz. Meu Deus, eu sou azarado. Nada dá certo comigo. Eu sou um pobre coitado. Isto não resolve absolutamente nada. Só gasta tempo precioso que seria usado em a gente reagir de maneira positiva à situação. A gente gasta um tempo precioso com autopiedade. A gente tem que trocar a autopiedade pela coragem de mudar. Ou seja, me aconteceu algo ruim, realmente deu tudo errado, a vaca foi pro brejo, se atolou e foi o rebanho inteiro pro brejo. O que eu tenho que fazer? Dreno o brejo, puxo as vacas, saio dali, compro vacas novas, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter a coragem de encarar as consequências do que aconteceu e assumir a minha responsabilidade de mudar essa situação, de fazer algo diferente para sair disso. Então, uma encarnação nos serve principalmente para isso. Porque se eu não tivesse encarnado, se eu tivesse na erraticidade apenas como espírito, seria muito simples. Eu penso em outra coisa, eu vou para outro lugar e eu não tenho necessidade de comida, de abrigo, de alimentação. E se as pessoas que estão à minha volta me fustigam com maus pensamentos ou com palavras que me soam ofensivas, me soam para baixo, simplesmente com um simples pensamento eu estou longe daquilo ali, fora daquela área de influência. Estando encarnado, isso não é possível. Estando encarnado, eu tenho que aprender a resistir a isso, a trabalhar com isso e, apesar disso, reagir. Então, a encarnação serve principalmente para isso, para nos auxiliar e nos dar a oportunidade de evoluirmos.